Ei, baraboa, como jubararé, bacoxé. Ibaraboa, gomo, jubara, emabeco, eco, ibaraboa, gomo, jubara, lepalé, chulana. Ibaraboa, gomo, jubara, lepacoxé. Ibaraboa, gomo, jubara, emabeco, eco, ibaraboa, gomo, jubara, lepalé, chulana. Ei, baraboa, como jubara, leva coxé. E baraboa, como jubara, e mapeco, eco, e baraboa, como jubara, leva leixulana. Ei, baraboa, como jubara, leva coxé. E baraboa, como jubara, e mapeco, eco, e baraboa, como jubara, leva leixulana. Ei, baraboa, como jubara, leva coxé. E baraboa, como jubara, e mapeco, eco, e baraboa, como jubara, leva leixulana. Orixá para mim é meu ar, meu fôlego de vida, meu chão, a água que eu bebo, a lágrima que eu choro, meu sorriso, minha alegria, minha tristeza, a minha vitória, a minha derrota, em todos os momentos e tudo para mim é orixá. Tudo na minha vida é orixá. O candomblé não é uma religião fácil. O candomblé é uma religião muito bonita, mas não é uma religião fácil de ser vivida. Você encontra vários desafios, porque você vai ter numa mesma casa diversas pessoas com educações diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, e todo mundo tem que estar reunido numa mesma filosofia, numa mesma razão social. Mas que é difícil, porque às vezes as pessoas não querem deixar seus hábitos, seus costumes em casa, querem trazer para dentro da casa de candomblé. E dentro da casa de candomblé, da roça do candomblé, a gente perde título. A pessoa é advogado, é juiz, é médico, é cientista, é o que for, da porta para fora. Dentro da casa de candomblé, todo mundo é igual. Não há diferença, né? O que há é a hierarquia. Existe, né, o sacerdote, existe como um corpo docente, né? Como um ministério ali de pessoas que vão ajudar o sacerdote, o babalorixá ou a ialorixá, né, na ordem e manutenção, né, daquela casa, da casa de santo. Vem me ajudar aqui. Pode vai. Helena. Esse ano completei 8 anos de santo, mas vou estar tomando meu 2G. E aqui, como eu entrei, foi muito complicado, né? Porque foi do nada. Foi pela minha mãe, conheci minha mãe, e através da minha mãe eu conheci meu pai. Mas ele não gostava de mim e eu também não gostava dele. E ela era uma pessoa que eu não gostava dela, não, porque eu achava ela era muito rebelde, muito ríspida, uma jovem muito atrevida para o meu gosto. Porque ele me achava uma pessoa muito abusada, entendeu? Explosiva, falava muito. E ele não gostava da atitude que eu tinha com a minha mãe. Aí, um belo dia, eu fui na casa dessa amiga dele, né? Tava todo mundo sentado, jogando. E eu falei assim com a minha mãe, mãe, será que a senhora pode ficar com as minhas filhas? Porque eu queria muito sair. Aí ele olhou pra mim e continuou jogando, né? Eu falei, mãe, por favor. Ele, olha só, menina, deixa eu te falar uma coisa. Se você fosse minha filha, eu te batia. Ela falou assim, mas você não é meu pai. Ele foi, bufou assim. Eu fui embora pra casa, né? O tempo foi passando, foi passando, foi passando. E um belo dia eu fui lá, né? Pra pegar a chave com a minha mãe de novo, pra me poder sair, que eu queria que ela ficasse com as minhas filhas. Ele já estava com meu pai, era, né? Incorporado.
dali eu passei muito mal, né? E quando eu acordei, tinha mandado um recado para mim que eu iria fazer santo. Eu não entendia muito bem o que era a palavra, fazer santo. Iniciação, não entendia, não. Aí ele entrou no quarto e conversou comigo. Eu falei assim, mas eu não tenho condição de fazer santo. Ele falou assim, ó, minha filha, mas Yansan é minha mãe. E se eu tenho, você vai ter. Eu falei assim, tá bom. O tempo foi passando, foi passando. E aí foi se organizando para poder fazer as coisas da minha iniciação, só que eu não queria, eu acho que eu não estava com o meu coração preparado para isso. Porque eu acho que eu não sabia o que era candomblé, não sabia o que era uma vida de candomblé, não sabia o que era o amor, orixá, nem pelo meu pai. Não sabia o que era isso. E um tempo ele foi me ensinando, ele foi me aturando e eu fui aturando ele. Fui aprendendo a amar ele, fui aprendendo a gostar de mim. Foi tendo a minha função, eu dei um pouquinho de trabalho, né? Não vou entrar em detalhes, que foi bem pesado que eu fiz lá dentro, né? Um dia a gente vai sentar para falar sobre isso, calma. Só que aí eu fui conhecendo ele, né? Me iniciei, tive ainda os perrenguezinhos de aprender as coisas de santo. Mas com toda a paciência do mundo, ele foi gostando de mim. A gente foi se entendendo, né? Ele foi entendendo o meu jeito, porque ele já sabia como é que eu era, que ele falava que eu era endemoniada. E eu tinha, assim, um jeito meio estranho de olhar para ele. Eu achava ele muito turrão, sabe? O jeito que ele falava com os filhos, mas eu fui amolecendo meu coração. Fui aprendendo, fui me dedicando. Ele foi me conhecendo, vendo que eu não era esse monstro, né, pai? Que eu era. E a gente foi se entendendo no candomblé. Fui aprendendo muito. A primeira coisa que eu aprendi foi com meu pai era, né? Fui aprendendo com ele, ele me ensinou que eu não deveria só olhar, entrar dentro da casa de santo, olhar e não fazer nada. Ele me ensinou a fazer. Daí em diante eu fui aprendendo que fazer não é pela pessoa, e sim pelo orixá. Então todas as vezes que eu entrei aqui dentro da casa de santo foi com o meu coração aberto para o santo. Meu pai sempre ensinou isso, minha filha, não se importe com quem vai vir ou vai deixar de vir, que vai falar que estava num canto ou no outro. Se você vir com seu coração aberto, o orixá sabe, o orixá entende. Então se você vir com seu coração assim, fechado, você não vai conseguir fazer na casa de santo. Então, todos os meus problemas eu deixo lá fora e venho para cá de coração aberto. Então, eu aprendi tudo da minha vida com meu pai, principalmente ser uma pessoa boa, ser outra pessoa, ser gente, porque eu não sabia ser gente. Aprendi a falar, aprendi a ter paciência, aprendi coisas de santo, aprendi a lidar com as pessoas, aprendi que às vezes a gente tem que aturar, engolir sapos, para lá na frente a gente um dia ser alguém. Aprendi isso com meu pai. E eu amo ele de paixão. Ele é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Ele vai ser para sempre o amor da minha vida. Eu, hoje em dia, não me vejo como filha de santo dele. Eu me vejo como filha mesmo. Cara, como se o sangue dele estivesse nas minhas veias. Porque eu aprendi que eu nasci de novo e ele me criou. Tipo, o tempo que eu tinha na minha vida acabou, passou. Tipo, eu entrei aqui para a casa de santo, eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 27 anos de idade. Eu acho que eu aprendi a ser gente. Parece que eu entrei aqui, eu era uma criança. Eu me sinto hoje uma mulher feita, com cabeça, com sabedoria. Eu passei por muitas dores também e aprendi a ter muito fé no santo. Entendeu? Porque por um tempo da minha vida, meu pai achou que eu ia abandonar tudo aqui e que eu iria embora. Passei por uma dor muito forte na minha vida. E em vez de eu, tipo assim, sair da casa de santo, eu me apeguei mais ainda. Meu pai, meu orixá. Nada me tira daqui. Ela é meu braço direito, sem ela eu não caminho. Ela é minha disjuntora aqui na roça, como meu companheiro também é. Oi, meu nome é Enoque, eu sou do Fono de Oxalá e eu conheci meu pai de santo, sim, foi bem aleatório, que eu estava andando na rua, estava indo no mercado na época, e eu vi dois rapazes parados na frente do portão, colocando as cadeiras para dentro, e eles me abordaram no dia. Na época eu estava com a minha ex-esposa, aí eles me abordaram e perguntaram se eu queria vir numa festa mais tarde, aqui no barracão, falaram que ia ter uma festa. E eu perguntei mais sobre do que era a festa, eles falaram que era uma festa de Umbanda. E foi quando eu conheci meu pai de santo. Eu cheguei aqui, eu não entendia muito bem, eu já fazia parte de outro barracão, mas eu não entendia muito bem como é que era. Aí eu conheci meu pai de santo, a gente conversou, ele chamou a gente para vir aqui no dia seguinte para conversar melhor com ele.
E foi quando ele convidou a gente para participar da casa. No caso, me convidou e minha ex-esposa também. E nesse período eu cheguei aqui, era só, tem mais ou menos uns 12 anos. Cheguei aqui, eram 2 pedacinhos de pau, um do lado do outro, e uma telha. Nada disso aqui existia. Meu pai de santo, eu vi que eu tinha muito de mim nele e ele via que também tinha muito dele em mim, que éramos duas pessoas muito humildes na época. A gente sempre fala que é um tempo de trevas porque a gente era muito pobrinho, muito pobrinho. E a gente viu o crescimento um do outro, a gente foi crescendo junto, eu vi o crescimento do meu pai, eu vi cada tijolo sendo levantado, eu estava aqui nas primeiras obras. Meu pai de santo, ele me acolheu de uma forma que eu não esperava isso de ninguém. Eu nunca tinha sido acolhido da mesma forma que eu fui acolhido por ele. Ele me abraçou e, na época, aqui era um barracão de Umbanda. E ele logo me falou, filho, aqui é um barracão de Umbanda e eu tô jogando para você, eu vi que você tem que fazer santo. E com o tempo, você procura um barracão para você fazer seu santo, porque aqui é só Umbanda, eu não vou fazer santo de ninguém. E isso ele bateu na tecla durante muito tempo. Aí, mais ou menos quase um ano depois, acho que uns 6, 7 meses depois, aconteceu um episódio ali onde ele teve que iniciar a primeira filha de santo dele. Aí ele acabou virando a banda, entendeu? Que ele fala, viramos a banda. E nisso passaram-se 3 anos e pouquinho, quase 4 anos depois, que foi quando eu me iniciei. Eu fiquei esperando, que eu fiquei trocando de emprego, e meu pai foi me ajudando todo esse momento, até chegar num nível que eu realmente tive que me iniciar na religião, que eu fiquei de Abian durante esse período. Vinha para cá, ajudava, até eu poder me iniciar. Nesse período, quando eu me iniciei, foi bem difícil, eu não conhecia nada de como era sair da Umbanda e ir para o Candomblé, mas meu pai, ele segurou na minha mão, ele conta, tipo, na época ele falou que eu não teria pai pequeno, que ele seria meu pai pequeno, ele ia me criar e ele fazia tudo por mim. Hoje eu não vejo meu pai, o certo não é fazer isso, não é ser o pai de santo para tudo. Mas na época ele falou, eu vou ser tudo seu, eu vou cozinhar essa comida, eu vou te acordar, eu vou rezar com você. E mais uma vez eu vi que meu pai me acolheu de uma forma que nunca na minha vida eu vi alguém fazer algo parecido com o que ele estava fazendo. Nem meu pai e minha mãe carnal fez algo parecido como ele estava fazendo para mim. De me abraçar de um jeito e me chamar de filho. E eu via que aquele amor que ele sentia por mim não era só um amor do filho de santo. Como carne, sangue que corre na veia um do outro, ele cuidava de mim como um ser humano que tivesse vindo dele, sabe? E muitas das vezes ele foi meu psicólogo, eu considero ele como meu melhor amigo. O Dofono do Oxalá, ele é o filho mais antigo aqui em casa comigo. Ele chegou aqui na época da Umbanda e ele permaneceu e ele ficou bastante tempo de Abian, né? Abian significa aquele que ainda vai nascer. Então ele permaneceu bastante, bons anos de Abian. E ele veio a iniciar, ele é meu Oxalá, meu primeiro Oxalá iniciado. Dofono do Oxalá é um maravilhoso filho. Dofono do Oxalá é o filho que eu acho que todo pai, toda mãe gostaria de ter. Ele não me dá trabalho, ele não me dá dor de cabeça, nunca teve uma fofoca com o nome dele, nunca teve uma confusão, ele nunca veio me reclamar de nada, eu nunca vi ninguém reclamando também sobre ele. Dofono do Oxalá é cumpridor dos deveres dele com a roça, obediente, respeitoso. É um filho que eu não preciso dizer para ele assim, olha meu filho, você tem que fazer isso. Ele sabe que ele tem que fazer, ele chega, pai, olha, eu estou precisando fazer isso aqui, está na hora de fazer isso aqui. Ele sabe das obrigações, ele é cumpridor dos deveres dele com o orixá. O Dofono do Oxalá, assim, ele é um filho maravilhoso, é um filho que todo pai, toda mãe gostaria de ter. É um filho que nunca me trouxe nenhum tipo de desgosto, nem decepção e nem aborrecimento. É um filho que ele é excelente.
Oi, eu sou o Rodrigo, eu sou do Fone de Aganju. Eu cheguei aqui, eu tinha 6 anos de idade, me iniciei com 7. A minha iniciação não foi desesperadamente, aconteceu por acaso. Eu fui adotado pelos meus 2 pais, tive uma criação boa, aprendi muita coisa com meu pai de santo, com os meus pais em geral. E ao longo do tempo passou, eu fui um filho um pouco rebelde. O meu pai foi para mim um pai que eu nunca tive. Eu não tive pai de sangue, mas meu pai para mim é como se ele fosse meu pai de sangue, meu pai que eu saí dele. Eu não tive uma relação muito boa com a minha mãe, então meus pais me deram tudo que eu sempre precisei desde criança, até a minha adolescência. Rodrigo, que eu adotei ele é meu filho adotado, ele tinha 6 anos. E também eu joguei, Xangô pediu que eu iniciasse ele tinha 7 anos, Xangô pediu que eu iniciasse ele. Ago nile 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 madago sapada junsum madago ago nile ago nile A liturgia dentro do candomblé, apesar das pessoas acharem que o candomblé é a festa que acontece, né, a celebração pública, ela não é. A celebração pública é porque na Nigéria, né, que é o berço da cultura da civilização Yorubá, do povo Yorubá, né, que a maior concentração fica na Nigéria, tudo que é feito só é válido quando passa pelo mercado, né? Quando se amostra lá no mercado o que está sendo feito. Aqui no Brasil nós não temos essa tradição, então se vem o Ajodum, que é a festa do orixá, a celebração do orixá, onde nós vamos abrir a porta da nossa comunidade, da nossa casa de axé, né? Do nosso ilhaxé, para receber a família de santo, receber os irmãos, os amigos, os parentes das pessoas, né, que estão envolvidas naquela obrigação. Vamos receber outros sacerdotes de outras casas, ogãs, equedes, filhos de outras casas, porque é como a gente vai prestar contas, né, de tudo que foi praticado aquele dia de celebração, como uma festa de gala.
candomblé a gente está sempre voltando ao tempo do antepassado, do ancestral. Por esse motivo, por exemplo, quem foi numa festa, numa roça de candomblé, vê o xirê, né, que é quando a gente dança ali no salão social onde todo mundo se reúne, vê a roda rodando no sentido anti-horário, porque está voltando no tempo. Remete a volta no tempo, ao passado, né, dos nossos antepassados, nossos ancestrais. A coluna que fica no meio, que a gente chama de pilastra, né, é o opal godô, mamã selé, a sustentação da casa. Ela representa a ligação entre o Orum e o Aie, entre o céu e a terra,
por onde os orixás vão vir, se dá em transe, né, no nosso corpo. A gente entra no estado, né, psicológico, mental de transe, e nesse transe que vai ser guiado ao som do atabaque pela orquestra do candomblé, que tem como maestro o alabê, né, ali tocando gã, os atabaques, ao som dos adjarim, para o orixá chegar e as equedes conduzir aquela dança ancestrálica que vai contar histórias do povo que veio de lá, do povo que veio da África, histórias que aconteceram lá, que vai contar e dar significado a liturgias e o porquê de praticar certas coisas que a gente pratica no candomblé. Então ali a gente está voltando no tempo, no passado, né? Assim como a própria panela da casa de candomblé, a comida, a colher de pau, ela gira sempre no sentido anti-horário, porque até a comida remete ao passado, né? Então no candomblé a gente está muito fora da zona de conforto, né? Dos padrões do que a gente vive, porque a gente vai viver como era no tempo dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais.
Aê,
Xangô é tudo pra mim. Xangô me livrou de muitas coisas. Xangô me ajudou nessa jornada toda da minha vida. E eu não seria nada sem se eu não fosse feito pelo meu pai Xangô. Hoje eu não estaria aqui, provavelmente. E sou muito grato pelo meus pais de santo, pelo meu santo até hoje. Estou muito grato por tomar essa minha obrigação de 7 anos, tá tomando meu 2G na casa que eu nasci.
na minha vida? Então, a primeira palavra se resume para mim, fé e amor. Minha família, uma parte de mim, que eu não me vejo sem, não consigo viver sem isso. Nada na minha vida eu trocaria por isso aqui, é como se fosse a minha casa mesmo, a minha vida pessoal. Tudo aquilo que de importante na minha vida, eu sei que sem minha religião não vivo. É ela que me alimenta, é ela que me dá saúde, é ela que me põe de pé todo dia, é a minha religião. Eu enxergo ela dessa forma. E foi minha salvação. Eu me vi muito perdido antes de conhecer a religião onde eu estou agora. E eu espero, meus filhos, que Deus, Obatalá, meu Pairá, Orixá Boboioro, de boa sorte, Orixá Nilá, cubra vocês. Que o Obatalá cubra vocês com a Alá dele, que a morte, a doença não encontre vocês. Que haja boa sorte, Aunrê, que haja boa sorte na vida de vocês. Que Exu Onã dê caminhos Odara para vocês, para que vocês caminhem por bons caminhos na vida de vocês. E que eu possa estar junto com vocês e vocês junto a mim durante muitos anos ainda. Eu quero envelhecer e vocês envelhecer junto comigo. Axé.